Hoje a gente vai falar sobre Jael, uma mulher que fez parte, foi uma pessoa assim que foi muito importante, importantíssima ali naquela história onde a juíza Débora passou também. Nós vamos falar sobre Jael hoje, coisa linda de Deus. Vamos orar? Eu estava aqui falando com o Senhor, falando aqui com o Espírito Santo. É muito bom quando a gente assim recebe, né, as direções do Senhor e a gente vai fazendo e as coisas vão aparecendo e o Senhor vai nos mostrando que Ele está no negócio, que na verdade nasceu as coisas no coração dele, Ele transfere para o nosso coração, a gente só vai para ação, a gente só precisa acreditar e ir para ação, né? Vamos orar? Simbora? Aba, bom dia. Bom dia, Aba querido. Bom dia, Salvador. Bom dia Espírito Santo, Consolador, amigo, conselheiro maravilhoso. Bom dia. Nossa gratidão nessa manhã é pela vida. Obrigada, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade que nós temos de viver, de realizar, de conquistar. Obrigada, obrigada. Obrigada pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito em nós. Obrigada, Aba. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa confundidos, enganados. Obrigada porque há esperança em nós. Ah, Jesus, a esperança em nós é a revelação da tua glória. Tua palavra nos garante que Cristo em nós é a esperança da tua glória. E como é bom viver dessa maneira, eu sou tão grata a ti. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te carregar em nós. Coisa boa é ter a tua presença. Como é bom ter a tua presença. Nada se compara nesse mundo, Aba, com a alegria, com o prazer que a tua presença traz. Como é bom poder ter a tua palavra. Como é bom discernir a tua palavra. Como é bom, Senhor. Como é bom ouvir a tua voz e discernir no meio de tantas vozes. Como é bom. Como é bom ser resposta. Como é bom fazer parte do propósito do Senhor. Obrigado por nos incluir na tua missão, Aba. Ah, como nós somos privilegiadas. Eu sou privilegiada. Obrigada. 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 Obrigado por nos encher de alegria. Obrigado por nos constranger com teu amor. Obrigada. Obrigada porque a tua esperança realmente, a esperança em nós realmente ela não confunde. Mesmo estando tudo na contramão daquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo com toda a minha vida. Com todo o meu coração eu te amo. Há tanta alegria, tanta satisfação no meu coração estar na tua presença e ouvir a tua voz. Ai, obrigada, obrigada. Ai, eu nem mereço. Nem mereço ser coroada todas as manhãs com a tua presença, querido, aguardado. Eu te aguardo todos os dias. Amado da
minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Nos coroa de graça, nos coroa. Obrigada por tanto, obrigada por tudo, obrigada. Nada, nada, nada é mais precioso, nada tem tanto valor para mim quanto a tua presença. Quando senti a tua presença, como ouvi, entender a tua voz, discernir todos os teus segredos. Obrigado por compartilhar conosco os teus segredos. Obrigado por nos revelar o que está oculto, escondido. Obrigado por nos livrar, por nos proteger, por nos amar tanto assim, Senhor. Obrigado por nos amar tanto assim. Obrigada, obrigada. Obrigado por provar todos os dias esse amor infinito. O Senhor prova todos os dias. Não foi só quando entregou seu filho por amor a nós, não, todos os dias. O Senhor prova o quanto nos ama. Obrigada. Eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, me envia, me envia. Eu estou pronta, eu estou disposta, eu me torno responsável, me envia nesse dia. Conta comigo, Senhor, conta comigo. Conta comigo. Guarda nossa casa, guarda nossa família. Alcança toda a nossa descendência. Alcança os nossos. Conduza, Pai, cada cônjuge que já saiu de casa. Conduza, proteja, livra os nossos filhos, onde quer que eles estejam agora. Que debaixo das tuas potentes mãos eles estejam. Livra-os. Livra-os das más companhias, papai. Livra-os das más influências. Ah, Senhor, nos tira os nossos filhos das mesas, Pai, de demônios. Ah, Pai, desvia o caminho dos nossos filhos de fazer alianças, meu Deus. De fazer alianças com as trevas. Marca o encontro com os nossos filhos. Marca o encontro com os nossos filhos. Se encontre com eles. Abre os olhos espirituais dos nossos filhos. Livra-os, Senhor. Livra-os do homem sanguinário, do homem violento, do homem fraudulento, que muitas vezes sem causa ou por inveja tenta ganhar vantagem sobre os nossos filhos. Livra os nossos filhos. Muda a rota deles, dos nossos cônjuges. Livra da mulher estranha, Senhor, nós te pedimos. Seja como um muro ao redor da nossa casa. Seja como um muro ao redor da nossa família. Seja como um muro ao redor. Obrigada pela dádiva de ter um lar. Obrigada, Senhor, obrigada pelo privilégio de nos aceitar à mesa e ter ao redor da mesa os nossos amados, os nossos queridos. Como é bom ter a certeza que nós não estamos mais sozinhos. Obrigada. Tu és aguardado aqui. Tu és muito aguardado aqui. Eu te amo. Sem ti eu não irei. Sem ti eu não vou. Sem ti eu não faço. Não. Então vamos. Vamos. Jesus, eu aceito teu convite. Vamos. Yeshua, Hamashia. Cristo, meu Cristo amado. Yeshua. Te amo. Vamos, gente. Oh,
Olha o que o Espírito Santo faz. Me coroa. É o Senhor que me coroa de graça, de alegria, de amor. É a tua vida em mim. Chorere, chure, chorere, chore, chorere. Te amo. Eu te amo, eu te amo. Te amo. Ó, Jesus está mais presente do que nunca. Aleluia. Aleluias. Bom dia, graça e paz. A gente já começou. Que o Senhor te envolva, que o Senhor te encha, que o Senhor te encha de glória, de unção, de uma convicção de quem você é, em nome de Jesus. Receba, receba, se encha do Espírito. Amém? Se encha. É você que se envolve, é você que se enche, porque o Senhor ele nos diz, enchei-vos do Espírito. É você que se enche, tá bom? Ó, pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu livro, se você tiver, pra gente já correr, porque senão a gente fica, gente, eu falo pra vocês, meus cotovelos falam, mas eu sou muito, meu Deus, eu falo pra Deus, Senhor, me ensina a ser assim, rapidinha, fazer as coisas fast food. A pessoa fala pelos cotovelos, né, gente? Me perdoa. Ó, nós estamos fazendo um estudo devocional com esse livro, Mulheres da Bíblia. O Senhor tem me dito que pra gente ser mulheres no tempo do fim, pessoas no tempo do fim, seja homem ou mulher que esteja aqui conosco, o Senhor me disse alguns dias atrás, já tem mais de 15 dias que a gente iniciou esse devocional, e o Senhor me disse que para nós sermos mulheres, pessoas no tempo do fim, fortes, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de fé, a gente precisaria modelar. No caso para nós mulheres, né? Eu tô falando assim nesse contexto geral, porque eu sei que tem alguns homens que nos acompanham e têm sido edificados aqui conosco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz e honrada. Mas o Senhor nos disse que para nós sermos mulheres no tempo do fim, a gente precisa modelar as mulheres da Bíblia. Porque elas nos ensinam muito. Elas têm muito a nos revelar. É com essas mulheres que nós temos que aprender. Aí a gente vai aprender a ser mulher de Deus, a gente vai aprender a ser mulheres de fé no tempo do fim. Agir por princípios, agir com entendimento, com estratégia, discernimento e a presença sempre do Abba conosco. Amém? Esse maravilhoso conselheiro, esse líder nosso que é assim, um líder que nos traz paz. Quando a Bíblia fala que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele está falando que o príncipe da paz é aquele que é o nome dele que nos governa. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte conosco, Pai da eternidade, o Emmanuel, sempre conosco. Vambora! Olha só, hoje a gente vai falar sobre Jael. Pega aí seu livro, nós estamos chegando na página hoje. Se você tem um livro, tá? Se você não tem, acompanha mesmo assim. Pega um caderno, uma caneta aí e bora junto. A gente vai falar sobre Jael. No livro, nós estamos na página 73. E na nossa base devocional, tá lá em Juízes. Chega aí na sua Bíblia, Juízes, capítulo 5, tá? Nossa base devocional tá em Juízes, capítulo 5, que diz assim: Bendita seja entre as mulheres Jael,
mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes 4. Nossa base devocional é Juízes 5:24, tá bom? Mas a gente vai fazer uma leitura, porque a história de Jael, ela é bem assim, os versículos que contam a passagem dela, a importância dela, e que a gente vai aprender com ela hoje, nós vamos modelar Jael hoje, você vai ver que tá ali em Juízes 4, do versículo 17 ao 24, tá? E depois a gente vai, ou antes, vamos ler antes? É porque assim, abre aí sua Bíblia, em Juízes 4 que a gente vai ler. Mas antes da gente ler a Bíblia, eu acho que é melhor a gente ler o livro. Gente, falar bem a verdade pra vocês. Eu sou uma amante da leitura, eu amo leitura. Eu leio, não fico sem leitura, eu tenho livro de cabeceira, eu tenho livro pra tudo, eu tenho livro, leio sem parar. Tem uma biblioteca aqui na minha casa, amo leitura. Esse livro aqui, ele foi, assim, de Deus pra mim, porque ele traz todas as mulheres da Bíblia, a qual o Senhor falou, é essas mulheres que você tem que estudar. Algumas você vai pegar algumas coisas para você, outras não. Porém, eu até comentei com a Anne sobre isso. Tem algumas coisas que esse autor ele fala sobre algumas mulheres que para mim não bateu. Para mim não foi uma revelação. E aqui no livro de Jael, quando ele fala de Jael também. Então, eu acho melhor que hoje a gente comece pela leitura do livro e depois a gente vai para a meditação da Bíblia, tá? Deixa sua Bíblia aberta aí em Juízes 4, tá? A gente vai ler do versículo 17 ao 24. Amém, minha linda. A Anne transbordando aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, quem lê, gente, continua crescendo, continua aprendendo. É muito bom, muito bom. É uma escola. Eu costumo dizer que os meus conselheiros, assim, muitos conselheiros que eu tenho, tem muitos deles que nem estão vivos mais, me aconselham ainda hoje. Tá lá na minha estante, tá lá na minha mini biblioteca. Ô, Anne, sua linda, obrigada. Oh, meu Deus, tá vendo? Uma pessoa tá ligada, tá conectada, tá entendendo. Jael, vamos lá, leitura, senão a gente não anda. Ó, o autor diz assim, ô, gente, tá alta a música aí pra vocês? Incomoda? Porque pra mim, eu sou movida, eu gosto. Se tiver alto, você me fala que eu abaixo, tá bom? Se estiver incomodando aí vocês. Jael nos lembra Judite de Betúlia. Nunca nem vi essa Judite, gente. Pelo amor de Deus, quem conhece a Judite de Betúlia? Nunca nem ouvi falar. Não sei quem é. Talvez as professoras que estejam aqui, pode ser que saiba. O autor fala, Jael nos lembra Judite de Betúlia, que cravou uma espada no pescoço de Holofernes, enquanto ele dormia. Não faço a menor ideia quem seja Judite de Betúlia. Também não fui pesquisar, porque meu foco era Jael. Quem souber me ajuda, me ensina. Me fala quem é a Judite. Jael era a esposa de Éber, vamos focar. Ainda bem que não sou só eu, Anne. Jael era a esposa de Éber, o queneu. Os queneus não eram verdadeiros israelitas, mas descendentes da esposa de Moisés. Por serem nômades, viviam em tendas. Nos dias de Débora, eles acamparam ao pé do Monte Tabor, em tendas situadas perto do lugar onde Baraque e Débora destruíram o exército de Jabim com seus 900 carros de ferro. Jabim havia permitido que os quenitas se instalassem em seu território, porque esperava que eles se tornassem aliados contra os israelitas. Mas Jabim estava errado, porque os quenitas se aliaram a Israel. Aqui tem uma observaçãozinha aqui, porque dentro das Bíblias que eu li, os estudos das Bíblias que eu tô lendo, diz que os quenitas, eles não eram nem aliados dos cananeus e nem aliados dos israelitas. Sabe o famoso em cima do muro? Tipo assim, quem tá em cima do muro, na verdade,
já tá do lado de lá, né? Porque o muro já pertence ao lado de lá. Então você vai ver aqui o autor ele tá falando que os queneus, Jabim havia permitido que os quenitas se instalassem, né, em seu território porque esperavam que eles se tornassem aliados contra os israelitas. Mas Jabim estava errado, porque os quenitas, ele fala aqui, porque os quenitas se aliaram a Israel. Na verdade, a atitude de Israel demonstrou aliança, lealdade a Israel. Mas os quenitas em geral, tanto Eber, o marido de Jael, e a gente já entrou na história dela, tá bom? Você vai ver que ele tinha uma aliança com os cananeus. Tanto é que Cícera, a gente vai ver aqui comprovação na Bíblia, que Cícera foi procurar esconderijo na casa de Eber. Então, aqui o autor ele fala que os quenitas se aliaram a Israel, mas aqui eu coloco que foi Jael. Porque na maioria das Bíblias que eu li aqui, que eu fiz os estudos, eles não tinham nem aliança, eles não favoreciam nem Israel e nem os cananeus. Eles ficavam no meio ali, tipo, eu tô aqui, para quem for melhor, eu tô junto, entende? E aí você vai ver aqui que o livro fala da questão de Débora. A gente não vai focar em Débora, porque já tem aqui, a gente já fez o devocional sobre Débora, juíza e profetisa. Se você não assistiu, depois você volta aí na série Mulheres da Bíblia, você vai encontrar sobre Débora, tá bom? Aí diz assim, Jael também era vista como uma aliada de Israel. Ela se alegrou quando soube que Baraque havia derrotado Cícera e coletou para si a honra que Baraque teria desejado para si mesmo. Com as próprias mãos, como um julgamento de Deus, Cícera, o cruel opressor de Israel, foi pregado no chão com uma estaca que atravessou as suas têmporas. Lemos que Débora já havia dito a Baraque, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Eu acho que é vencerá a Cícera. Aqui deve ser algum errinho de digitação. Por isso, essa declaração de Débora aqui, tá lá em Juízes 4:9, ela profetizou, né, que não seria pela mão de Baraque que Deus venceria Cícera, seria assim pela mão de Jael, pela mão de uma mulher. Ela só não falou o nome de Jael, mas profetizou, né? Olha o segundo parágrafo aqui, o primeiro parágrafo da página 74. Digamos, de passagem, que os comentaristas concordam que Jael matou Cícera, não por impulso pessoal, mas porque seu zelo por Jeová a moveu. Isso não significa que sua ação possa ser comparada à de Davi ou de Davi ao matar Golias, visto que ele o fez mostrando o rosto. Deus ajudou Davi. Jael não podia confiar em Deus da mesma forma, embora ela se sentisse compelida a eliminar um inimigo reconhecido de Deus e seu povo. Ela não tinha fé que Deus a ajudaria e por isso fez um ataque traiçoeiro a Cícera. Aqui eu não concordo, já escrevi aqui, eu não acredito nisso. Ô, gente, como eu disse, eu sou um amante da leitura, mas tudo que eu leio, eu converso com os meus livros. Você não tem noção. Quando eu tô lendo, eu leio com atenção, já vai a dica, eu leio com atenção, eu leio em voz alta e escrevo nos meus livros. Tem gente que não gosta de escrever nos livros, né? Mas eu tô falando com os meus amigos, eu tô aprendendo. Então, conforme eu vou lendo, eu vou escrevendo no livro. Uau, que tremendo! Eu recebo isso. Nossa, isso é forte. Isso eu vou aplicar. Eu escrevo assim, tô entendendo, tô falando o que eu faço nos meus livros. Nesse daqui eu coloquei, eu não acredito nisso. Eu tô falando com esse autor aqui, o Abraham. Pelo amor de Deus. Olha o que ele escreveu aqui, gente. A gente já vai chegar na história pra gente modelar, pra gente modelar a Jael. Mas o autor, ele fala aqui que Jael, ela não podia confiar em Deus da mesma forma que Davi confiou, que ele tá comparando aqui. E eu não acredito nisso.
Aí ele fala aqui que embora ela se sentisse compelida a eliminar um inimigo reconhecido de Deus e seu povo, ela não tinha fé que Deus a ajudaria. E por isso fez um ataque traiçoeiro a Cícera. Eu não vejo que foi traiçoeiro, ela foi muito estratégica. Porque, afinal de contas, ela era mulher. A gente já falou aqui, quando a gente falou sobre Eva, a mãe de todos, que a gente precisa entender que nós somos diferentes dos homens. Nós somos diferentes em força, nós somos diferentes no emocional, nós somos diferentes racionalmente, nós somos diferentes. Não tem como. Então ele fala aqui, ó, que ela agiu de forma traiçoeira. Eu coloquei aqui, eu não acredito nisso. Nós estávamos aqui no diálogo. É dessa maneira, gente. Isso, mais ou menos assim. Ô Liz, não é que ele culpa, mas ele associa que ela agiu aqui por motivações próprias. Insinua, na verdade. Eu entendo que ele insinua aqui que ela agiu por motivações próprias. E não foi isso. Né? Porque quando a gente age de forma, eu acredito aqui, de forma traiçoeira, aí vai dar a compreensão de cada um, tá? Essa é a minha compreensão, pelo amor de Deus. Você age de forma intencional ao seu favor. Eu vejo que ela pensou aqui no coletivo. Vamos continuar, a gente já está encerrando. Porque só tem 2 páginas, na verdade, sobre Jael. Aí ele fala aqui, ó, no segundo parágrafo da página 74. O relato dos juízes nos conta que, após ter falado com ele para oferecer segurança em sua morada, ela o cobriu com uma manta, deu-lhe leite para beber e concordou em vigiar a porta para enganar quem quisesse perguntar sobre Cícera. Aqui Cícera pediu para ela ficar na porta, a gente vai ler isso. Só que ela não foi para a porta, não. Né? Assim, a Bíblia não fala. Eu acredito que ela deva ter ido, porque até para o homem pegar no sono, ela pode ter ficado meio ali para dar um migué nele, né? Continuando. Em vez disso, ela pegou uma estaca da tenda e com uma marreta se aproximou silenciosamente de Cícera. Cravou a estaca em suas têmporas e o prendeu no chão. Jael matou Cícera como um assassino mataria sua vítima. Não como uma campeã do Senhor, destruiria os inimigos. Aqui, também, para mim, já coloquei aqui também, não concordo com isso também. Nós estamos aqui num diálogo, falei, eu não acredito nisso que você está falando. Isso também eu não concordo, também não concordo. Eu escrevi aqui porque ele colocou, ó, Jael matou Cícera como um assassino mataria sua vítima, e não como uma campeã do Senhor. Ela foi uma campeã, ela foi uma heroína, ela foi a libertadora. Juntamente com Débora, ela estava dentro do propósito, as duas. Foi campeã dentro na jornada. Cada uma agiu de forma estratégica e foi entregando a vitória no final ao Deus de Israel. Você vai ver que a Bíblia fala isso. Que ela, na verdade, a vitória não foi dela, a vitória foi de Israel. A Bíblia fala que foi dessa forma que Deus venceu os inimigos cananeus, entende? Então ele fala aqui que Jael matou Cícera. E aí eu já fiz bem um destaque aqui. Jael matou Cícera como uma campeã do Senhor, porque ela é campeã. E aí, ó, é bom ser zeloso, o autor ainda diz pra gente encerrar. É bom ser zeloso de Deus, mas não é possível elogiar os meios usados por Jael. Discordo em todas as instâncias. E aí a gente vai modelar agora essa mulher, porque o autor, na verdade, ele traz para nós a história de Jael, essa mulher pra gente estudar muito, e a gente vai ver aqui uma mulher que ela foi resposta de uma profecia. Eu só quis fazer esse mais ou menos aqui comentário sobre o que o autor escreve, porque quando ele fala dessas questõezinhas aqui de Jael, para mim não é o que a Bíblia quer nos revelar, tá bom? E não é o que o Senhor me fala aqui nesse momento. E aí, você vai ver, e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Juízes 4, capítulo 17. Você vai ver, antes de mais nada, só para fazer a gente relembrar aqui, que Jael, ela é a resposta da profecia de Débora. Não vamos focar em Débora, mas você vai ver que Débora,
quando o povo de Israel estava vivendo uma prisão, quando o povo de Israel estava escravizado, né, por esse comandante cruel, severo, pelos cananeus ali, o rei Jabim dominava o povo, escravizava de uma forma cruel o povo. Você vai ver que Débora, ela se colocou ali num lugar, debaixo de uma árvore, para aconselhar o povo, e as pessoas subiam até ela para pedir conselho. E aí Deus falou com Débora, na época, fazendo uma coisinha bem rápida para você entender onde que Jael entra na história, né? E aí quando Deus falou com Débora, ela mandou chamar Baraque e mandou o recado: olha, para você ir contra o rei Jabim, é para você ir lutar contra. Você vai ver que ele fala: que é isso? Eu vou se você for. Demonstrando ali uma covardia, um medo de Baraque, e Débora convicta que Deus estava com eles e que a vitória já estaria ganha, já estava certo, porque o Senhor disse, ela falou: eu vou. Só que não vai ser pela tua mão que o Senhor vai ter vitória, não vai ser por você. Deus vai dar a honra por meio de uma mulher. Então, Débora, a profetisa e juíza da época, ela nem sabia, né? Ela nem cita ali Jael. Ela não profetiza pelo nome de Jael. Ela fala por causa da condição. Por que Débora fala isso? Porque ela era uma mulher cheia de ego. Ela queria estar no lugar de governo que é do homem? Não. Porque na época, a gente já falou sobre isso, não vamos focar nisso. Débora Duarte. Se você quiser aprender melhor, você volta lá na live que a gente deixou salva aqui sobre Débora a profetisa, porque tem Débora Ama também. Então a gente falou sobre isso nesse dia. Porque os homens na época, eles eram muito covardes, eles estavam se acovardando, eles estavam fracos, eles estavam fisicamente se sentindo fracos, covardes, amedrontados com o governo cruel de Jabim e seu comandante Sísera. Entende? Então ela falou: não vai ser pela sua mão. Ela profetizou. Olha para você ver como é sério aquilo que a gente fala. Você precisa começar a profetizar sobre a tua vida. Você precisa começar a profetizar sobre o teu casamento. Você precisa começar a profetizar sobre os teus sonhos. Você já precisa começar a visualizar a vitória, como ela vai ser, de como vai acontecer. Se essa live tá fazendo sentido para você, você toca aí, reage. Eu já ia falar toca no coração, mas reaja, Anne, #reage. Esse coraçãozinho que tá aí do lado tem um foguinho, tem risada, tem coração, tem choro por vários motivos. Reage em nome de Jesus. Por quê? A plataforma do Instagram, ela entende que aquilo que nós estamos falando aqui, que nós estamos compartilhando, está sendo relevante. E aí ela vai entregar para outras pessoas que faz parte aqui do nosso grupo de relacionamento de amigos. Então, reaja aí, por favor, me ajuda, prega comigo. Libera os mantos comigo aí, tá bom? Vambora! E aí você vai ver que ela profetizou, então você precisa começar a profetizar. Débora, ela visualizou a vitória por meio de uma mulher. Ela visualizou. Você vai ver que depois disso ela foi junto. Débora, ela lutou? Não, ela foi junto como intercessora. Ela não era guerreira, ela era também esposa. Débora era uma mulher comum, que estava servindo ao Senhor e a sua casa como qualquer outra. E ela foi para a guerra, ela foi para o meio da guerra. Provavelmente ela deve ter ficado em algum canto ali orando, intercedendo. E aí que entra a história de Jael. E aí que a gente vai entender que Jael, ela foi profetizada pela juíza e profetiza Débora. Ela foi profetizada. Ela foi a resposta de uma profecia. E aí eu queria que a gente viesse aqui para ler, para a gente poder caminhar, tá bom? Olha lá, Juízes 4, versículo 17, diz assim: enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael. Como eu disse, volta na história de Débora que você vai entender aqui, tá? Senão a gente vai ficar nas duas e aí não vai ficar ruim. Enquanto isso, Sísera correu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta ou com uma coberta. Algumas Bíblias falam também.
Verso 19 de Juízes 4. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Cícera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Cícera, exausto, dormiu um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa no chão. Foi assim que Cícera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda onde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, aqui ó, o povo de Israel viu Deus. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Deixa eu te falar, você observa aqui que esse texto, ele fala claramente aqui, ó, no versículo 11, que Heber, o queneu, ele tinha paz entre a casa dele e a casa do rei Jabim. Você percebe que eles viviam em paz. Só que a Bíblia relata que eles não tinham, como eu disse, aliança. Quem eram os queneus? Os queneus, eles eram pessoas descendentes de Jetro, que era o sogro de Moisés. Entende? Então, Jael, ela de certa forma fazia parte dos israelitas também, não é? De certa forma, ela tinha uma herança, ela fazia parte da descendência do povo hebreu, da descendência do povo de Israel. Ela fazia parte. Você vai ver que, como a palavra de Deus nos diz, que Heber, ele vivia ali, né? Ele não estava nem de um lado nem do outro, ele não favorecia nenhum dos dois, ele estava ali no meio. Entende? Ele não fazia parte das tribos de Israel, mas também não fazia parte do povo cananeu. Então, ele tinha aliança para viver em paz. A Bíblia fala que ele vivia em paz com eles. Mas eles não estavam, assim, aliançados. De certa forma, a partir do momento que você tem paz com o povo, você vai ver que você tem uma certa lealdade. Só que Jael, dentro da casa de Heber, sendo mulher de Heber, ela conservava a sua lealdade a Deus. É sobre isso que nós vamos falar com relação a Jael, né? Você vai ver que ali o povo, os queneus, eles se mantinham num lugar neutro. Porém, Jael não. E quem era Jael? Você vai ver que a palavra fala aqui que Jael, ela cravou as têmporas. Né? Ela cravou uma estaca com um martelo nas têmporas de Cícera. A gente vai ver que as têmporas, né? Ela é aqui desse lado aqui, ó. Você vê que na história, esse homem, ele deitou e se pegou num sono profundo. Deixa eu te falar uma coisa, por que foi nas têmporas? Porque a gente entende que ele já estava num sono tão profundo que ele já estava dormindo de ladinho e relaxado, não é? É tão tremenda essa história, porque você vai ver que Cícera, ela estava Jael, ela estava na casa dela e o inimigo foi até a porta da casa dela. Quando a gente para observar a história de Jael, você vai ver que Jael, ela foi uma mulher muito corajosa e que ela agiu dentro das suas habilidades. Ela fez parte da missão de Israel, ela fez parte da história do povo de Deus, ela fez parte como uma mulher de Deus que nos deixa exemplos, que se moveu dentro das suas habilidades. Ela venceu o adversário, ela venceu o inimigo com as suas habilidades. Ela venceu o inimigo com os seus dons, com os seus talentos. E é isso que nós vamos modelar hoje em Jael. Você observa que a história fala que Jael, ela foi a resposta de uma profecia. Você sabia que você pode estar sendo resposta
resposta da oração de alguém. Você pode ser resposta da profecia de alguém. E às vezes a gente está vivendo, né, e sem ter a consciência que nós estamos sendo preparados por Deus. Esses dias eu compartilhei, na oportunidade que eu tive lá na igreja onde eu congrego, a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, e Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo naquela passagem onde o Senhor ele ministra na nossa vida, que é Romanos 5, que fala que o apóstolo Paulo fala que ele se alegra nas tribulações. Ele se alegra nos próprios sofrimentos. Olha que entendimento que o Senhor nos traz aqui. Por quê? O sofrimento ou a tribulação, como algumas bíblias chamam, ela produz. Produz o quê? Paciência. Que a paciência ou perseverança, também como algumas bíblias falam, produz. Produz o quê? Experiência ou a aprovação de Deus também, como algumas traduções diz. Então você vai observar que nossos momentos difíceis, a vida, quando nós estamos vivendo, nós vamos produzindo, nós estamos sempre crescendo, nós estamos sempre aprendendo. E até mesmo o sofrimento produz em nós algo bom. E quando a gente chega na experiência ou na aprovação de Deus, ele fala, a experiência ela produz esperança. Que quando a gente chega na esperança, a esperança não confunde, porque o Espírito de Deus foi derramado dentro de nós. Entende? Então nós compreendemos todas as coisas, e a esperança que nós temos das coisas dar certo, da profecia acontecer, é porque você está se movendo naquilo que o Senhor está te mostrando, te ensinando. Então a nossa vida é uma grande escola. O Senhor ele está te habilitando com as lutas. O Senhor está te habilitando dentro dos seus dons, dentro dos seus talentos, aquilo que você tem habilidade para fazer. E quem era Jael? Jael, ela era uma mulher que morava em tendas. Para a gente poder compreender de que forma Jael venceu o inimigo. Jael venceu o inimigo com uma estaca e um martelo. Na época de Jael, quem que tinha a responsabilidade de armar as tendas? Eram as mulheres. Gente, você acredita nisso? As mulheres que montavam e desmontavam tendas. Era ela que montava as estacas. Por quê? Os homens tinham a responsabilidade de caçar. Os homens tinham a responsabilidade de buscar o recurso, trazer o recurso para casa. E a mulher, ela montava as tendas, porque eles moravam em tendas. A gente viu aqui, como o autor bem disse, eles eram nômades, né? Então eles habitavam em tendas, eles estavam morando ali em territórios de tendas. E quem tinha a responsabilidade de montar eram as mulheres que montavam a tenda. Então você percebe que Jael ela tinha habilidade naquilo. Jael ela sabia manusear bem uma estaca e um martelo. Ela sabia. Ela sabia se movimentar nisso. E o que eu preciso dizer para você? Que você precisa ser uma pessoa que entende que você tem habilidades, e você vai vencer o inimigo com as suas habilidades, com seus dons, com seus talentos. Não queira ser igual às pessoas, fazer como as pessoas fazem, agir como as pessoas agiriam. Você tem um talento, você tem uma habilidade, você tem uma qualidade, você tem um jeito que é seu. A palavra fala que o Senhor ele nos criou de forma individual. Então você vai ver que Jael ela não foi procurar uma espada. Jael, ela não foi procurar um escudo. Jael, ela não discutiu com aquele homem. Jael, ela não saiu gritando. Jael, ela foi estratégica. E ela agiu dentro das habilidades dela. Deixa eu te falar, você vai vencer os inimigos de Deus com as suas habilidades, com aquilo que você sabe fazer de melhor. Então não fique se sentindo assim frustrado, frustrada, porque você não sabe fazer como o outro faz. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não nos criou para nós competirmos. Ele nos criou para que nós nos completássemos. O Senhor não nos criou para competição. Ele nos criou para completude. Olha só, você para imaginar se Débora ela fosse egoísta, ela fosse assim, Deus falou comigo, foi comigo que Deus falou. Deus falou comigo que vocês vão vencer Israel. Aí Baraque chega e fala, viu, eu não vou. Deus falou com você, não falou comigo. Eu não vou, porque ele via a maioria dos homens com medo, ele via a maioria dos homens acovardados.
Débora, quando ela teve a revelação de Deus e ela passou para Baraque, Deus pediu para que ela chamasse Baraque. Chama ele e fala que é para ele ir lá lutar. Tinha que ser os homens, força, né? Se na hora que houve a negativa de Baraque, ela falasse assim, mas você é um fraco mesmo. Vamos lá, dá essa espada aqui que eu vou lá. Ela também morreria junto. Mas ela falou, eu vou com você. Eu vou, mas não vai ser pela sua mão. Ela não olhou para ela porque ela sabia que ela não tinha habilidade para vencer uma guerra. Aqui você vai ver que o autor, em um momento aqui, ele comparou a atitude de Jael. Ó, Jael matou Cícera como um assassino, mataria sua vítima. Não é? Ele comparou porque um assassino ele age de forma traiçoeira, ele age de forma astuta, mas ela não agiu de forma traiçoeira, na minha visão. Ela foi estratégica, ela deixou o inimigo, ela preparou todo o ambiente, porque ela não tinha força para lutar com ele, para pegar uma espada, ela não tinha força. Você percebe que Débora, ela também não sabia, ela não era guerreira. Jael já tinha habilidade, ela tinha uma certa força, né? Para montar estacas, para bater a estaca com o martelo ali e aprofundar na terra. Você viu que a palavra fala que Jael, quando Cícera dormiu, ela cravou nas têmporas dele a estaca que chegou ao chão. Então o que a gente pensa? As têmporas, ela é nessa parte da cabeça, entre o olho e a orelha. Então a gente pensa que aqui é a fonte, né? Esse lado aqui. Então você imagina, ele chegou num estado de relaxamento, porque ele estava cansado. Você viu que a gente leu aqui que ele chegou correndo na casa dela. Então ele não ia procurar qualquer casa, primeiro. Então ele sabia que o marido de Jael, ele tinha uma aliança. Ela conhecia ele. Porque quando ele chegou, ela foi ao encontro dele e falou, opa, meu senhor, entre, não tenha medo. Então ele entrou se sentindo seguro, não é? Porque, de certa forma, o marido dela tinha uma aliança com ele. Aí você vai observar que quando ele chegou cansado e com sede. Ela não deu água para ele, ela deu leite para ele. Vamos falar a verdade, leite, quem que não toma aquele leitinho antes de dormir? As crianças, principalmente, porque ela, de forma emocional, aquele momentinho do leite, quando você está cansado, te traz um relaxamento, né? Te traz um senso assim de descanso, é que nem chá. Se você não, as crianças geralmente tomam leite, né, antes de dormir, mas tem muitas pessoas que não dormem sem tomar um chazinho, fazer a ceia, né, antes de dormir. Vou tomar um chá porque ela te leva a esse estado de relaxamento. Olha o que Jael fez. Jael colocou ele para dentro, estrategicamente. Ele chegou cansado. Pode entrar. Entra aqui, fica aqui, descanse. Em seguida ele pediu água. Ele falou, viu, por favor, me dá água que eu tô com sede. Ele não pediu leite, mas ela estrategicamente falou, ele é o comandante do exército cananeu. É ele que tem tratado com crueldade os israelitas. É ele que tem se levantado como inimigo. Eu vou deixar ele num estado de relaxamento, para ele descansar, para ele se sentir mais relaxado, mais assim, aconchegado aqui. Aí você viu que ela pegou o leite e deu para ele e cobriu ele, porque na hora que ele chegou, ela já cobriu ele. Na minha mente, a Bíblia não fala isso, mas eu acho que ela cobriu ele para dar uma sensação de esconderijo. Vou te esconder aqui, fica aqui, vou te cobrir. Eu não encontrei isso em nenhum estudo, mas isso aqui é a minha mente aqui imaginária, porque eu entro no mundo fantástico de Débora e confesso, eu entro mesmo. E aí, eu penso que ela cobriu ele porque ele ia se esconder, não porque ele queria deitar, porque ele estava no meio de uma guerra, gente. Ele estava correndo dos inimigos. Ele estava tanto numa guerra, estava tão preocupado que ele falou para ela assim, viu, vai lá, fica lá na porta. Se alguém chegar, você fala, não, aqui não vem ninguém. Então ele não deitou numa cama para descansar e vou tirar um cochilo aqui porque agora era do descanso. Não. Ele foi para um canto, acredito eu, da casa e ela cobriu ele para que ele se escondesse. Me traz água que eu tô com sede. Ela preparou o leite, porque naquele lugar que ele estava achando que ele estava seguro e escondido, ele ia relaxar ali. A palavra fala que ela levou leite, ele relaxou num ponto tão extremo que ele dormiu um sono profundo. Ele deitou, gente. Entende? A palavra fala que ele se deitou e ele dormiu. Enquanto ela ficou ali esperando,
Ele dormiu, o que ela fez? Ela foi buscar aquilo que ela sabia fazer de melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Tem oportunidades que elas chegam pra gente e elas chegam sem anunciar. Oportunidade, ela não dá anúncio. Você precisa prestar atenção. Jael fala de mulheres que precisam ter o discernimento de uma oportunidade. Como que a oportunidade chega? Você precisa ter cuidado com isso, porque a oportunidade, ela não chega anunciando. A oportunidade, ela sempre aparece. E a oportunidade, ela aparece, assim, geralmente ela não aparece com clareza. A oportunidade, muitas vezes, ela aparece disfarçada. E como que você sabe que é uma oportunidade? Quando você precisa fazer exatamente aquilo que você sabe fazer de melhor. Entende? Às vezes a oportunidade chega para você e você fica em dúvida. Nossa, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir? Você sabe fazer de melhor. É o que você sabe fazer de melhor. Jael, ela não pegou em armas. Jael, ela não pegou em espada. Débora, ela não teve a pretensão de falar, bom, você tá se acovardando aí? Então peraí, deixa que eu vou lá acabar com nossos inimigos. Não, ela sabia que ela não tinha força para isso. Ela não tinha habilidade para matar. Ela falou, mas em algum lugar desse território aqui vai ter uma mulher que vai derrotar o inimigo de Israel. Ela falou, vamos então, porque ela precisava, ela entendia, melhor dizendo, que Deus falou com Baraque, era para Baraque ir. E nós, quando a gente entende que a gente não está para ficar numa competição, mas completar, Débora, no sentido de profetizar e de ir junto, mesmo diante de um momento de negativa de Baraque, ela falou, não, nós estamos juntos, nós vamos se completar aqui. Deus falou que é para você ir, que ele vai dar vitória por meio de você. Deus falou comigo, ele falou que é para você ir, mas é por meio de uma mulher que ele vai trazer a vitória. Só que a oportunidade, Jael aproveitou uma oportunidade. E eu vou falar para você, às vezes a gente se amedronta com aquilo que a gente já sabe fazer. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele não vai vir descendo assim, ó, rodopiando na sua frente, jogando um monte de brilhos, purpurinas e te mostrando que é a oportunidade do século. Não. Você precisa ter uma conexão com o Senhor para você entender que o que Deus traz para você como oportunidade, você precisa estar sempre atenta. Porque a oportunidade, ela sempre aparece. E nem sempre ela aparece com clareza. Você precisa entender aquilo e visualizar aquilo como uma oportunidade. Entende? Jael teve a oportunidade dentro da casa dela de acabar com o inimigo principal dos israelitas naquele momento. Você vai ver que Jael, ela não estava numa posição fácil, gente. Vamos combinar? E a oportunidade, ela não vai vir para você quando você está passando pela escassez. Ah, eu estou passando por escassez. Ah, eu estou passando por uma situação difícil. E então chegou, eu vou pegar porque não tem outra coisa. Não, a oportunidade, ela não vem assim. Você precisa escolher e entender que é uma oportunidade para você. E talvez você vai ter que deixar esse conforto da sua casa para você fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Você vai ter que deixar uma certa estabilidade para você fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Aquilo que queima dentro de você. Jael, ela sabia montar estacas e ela amava aquilo que ela fazia, porque ela fez aquilo que de melhor ela sabia fazer. Entende? Você vai ver que Jael, ela não estava numa posição fácil. Ela estava no meio ali de um conflito de lealdade. Ela estava no meio de um conflito de lealdade, porque ela tinha que escolher. O marido dela tinha paz. Olha a situação de Jael. O marido dela tinha paz com os cananeus. O marido dela possivelmente tinha um relacionamento amigável com Cícera. Provavelmente eles tinham um relacionamento, pelo menos próximo, para Cícera ir até a casa dela se esconder. Então ela não estava numa posição favorável. Ela não estava numa posição fácil. A oportunidade nem sempre ela vai chegar no momento que você fala, eu vou pegar porque é o que tem para hoje. A oportunidade, você precisa ter uma visão lá na frente. Porque a oportunidade também é um desafio, viu, gente? Não fica pensando que a oportunidade vai ser, suprir minha necessidade.
Deus, ele supre as nossas necessidades, mas a oportunidade onde Deus vai nos lançar, onde Deus vai nos enviar, vai mostrar o nosso nome, porque foi isso que aconteceu com Jael. Deus mostrou o nome de Jael na história de Israel. O nome de Jael até hoje está registrado na história. Entende? Então a pessoa acreditar e fazer aquilo que ela sabia fazer de melhor. Então, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, Deus ele vai te usar naquilo que você sabe fazer de melhor e não importa o que seja. Deus vai te usar para te prosperar com aquilo que você sabe fazer de melhor. Deus vai usar você para falar com outras pessoas da maneira que você sabe fazer. Da maneira que você tem entendimento. Anda nas revelações e nos níveis que você já alcançou no Senhor. E vai, porque os níveis ele vai ser mais profundo à medida que você continua andando. Entende? Você observa aqui que Jael, ela precisou ter uma decisão. Ela precisou decidir. E a decisão dela ela foi acompanhada de um ato. Deixa eu te falar. Diante de uma oportunidade, você vai ter que decidir. Só que não é a decisão falar, eu acho que isso é o melhor. E ficar só olhando. Você vai ter que ter atitude. Jael, diante de uma situação difícil, ela precisou escolher dentro dessa oportunidade. Ela teve a oportunidade de acabar aqui com o inimigo e de entrar na história. E você vai ver que ela precisou tomar uma decisão e ela teve um ato. E esse ato demonstrou a lealdade dela. Ainda que o marido dela tivesse paz com o inimigo, ainda que o marido dela entrou daqui dentro da minha casa, na ausência do meu marido, a autoridade aqui sou eu. Eita, glória, glória, glória. Quem é a autoridade dentro da casa quando o marido não está presente? É você quem determina, é você quem vai falar ali. O marido dela não estava na casa. Deus é perfeito. Deixa eu te falar, você nunca pode abrir mão dos princípios. Se você quebrar um princípio, o princípio te quebra. Ah, mas o meu marido. Ah, mas os meus pais. Ah, mas o meu marido gosta assim. Ah, mas o meu marido falaria assim. Ah, mas... Não. Você não pode quebrar os princípios e valores eternos. A tua lealdade a Deus tem que ser acima de qualquer coisa. Se Jael fosse uma mulher, que ela fosse ficar olhando, poxa, ele é amigo do meu marido, ele veio aqui, o que vão pensar? Eu vou matar esse homem dentro da minha casa. Ela falou, não, é a minha oportunidade de acabar com o inimigo, não só meu. Ela olhou para o coletivo, porque Cícera, ele era um comandante cruel, que subjugava o povo naquela época. Ela não estava pensando só nela. Ela não estava pensando na honra dela. Olha o que ela colocou em jogo. Ela colocou em jogo também ali naquele momento para defender todo um povo, tirar um povo da crueldade, tirar um povo da escravidão, do jugo. Entende? Ela colocou ali em questão... Ai, santo Deus, estão me ligando aqui. Ela colocou ali, ela teve que provar ali a lealdade dela. Se era com aquele homem e a reputação, porque o que ia acontecer depois? Porque você acha que também não pode ter passado na cabeça dela? Porque o comandante do exército cananeu ia morrer dentro da casa dela. E ela mostrou lealdade ao Senhor. A decisão, amados, diante de uma oportunidade é importante. Como que a decisão passa? Como que a oportunidade passa? Pela nossa falta de decisão. Pela nossa falta de atos. Porque você decidiu, ok, mas qual a sua atitude? Qual o seu ato consequente à tua atitude? Você precisa fazer alguma coisa. E as oportunidades, elas sempre aparecem, tá bom? Não venha me dizer que não, eu não tenho oportunidade. Tem, você tem oportunidade sempre. Você sempre vai ter oportunidade. Só que nem sempre você aproveita as oportunidades por medo. Não é? Por causa da situação. Eu tô no meio do negócio aqui do fervo. E agora? O que eu decido? Decida por aquilo que o Senhor sempre te disse. Decida por princípios, decida por valores, decida pelo coletivo. Não olhe só para você, não fique só olhando para você, para o teu próprio umbigo. Não é só sobre você, é sobre tudo que envolve você. Entende? Jael, você vai ver que ela não desperdiçou a oportunidade, porque a oportunidade estava diante dela. E outra coisa que eu queria ressaltar aqui, ela agiu com coragem. Jael, ela teve coragem para agir. Deixa eu te falar, diante de uma oportunidade, se você não tiver coragem, desculpa, você não vai avançar. Deixa eu te falar uma coisa. Diante de uma oportunidade, a primeira coisa que você tem que ter é coragem, de acreditar e pôr o pé.
É aquele ditado que o pessoal fala, gente, põe o pé que o chão Deus vai pondo. Conforme você vai dando os passos, Deus vai te dando o chão e vai, segue. Acredita nas suas habilidades, acredita naquilo que você carrega. Eita Deus poderoso. Acredita em você mesmo. Quer que eu te fale? Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar naquilo que Deus te disse, como é que os outros vão acreditar? Aí eu volto em Débora. Porque Deus falou com Débora e ela deu o recado para Baraque. Débora, a juíza, que eu tô dizendo quando eu faço assim é porque é expressão. Meu corpo fala. Deus falou com ela. Na hora de acreditar, na hora dela transmitir, né, o recado que Deus falou com ela para Baraque, ele ficou em dúvida, ele ficou, eu não vou, eu só vou se você for. Aí, na minha linguagem aqui, né, com a minha mente santificada, ele pode ter pensado, Deus falou com você, então se nós vamos vencer mesmo, porque o retrato, aquilo que Baraque estava vendo, era impossível eles vencerem, porque Cícera vinha com 900 carros de ferro. E eles? Com meia dúzia de homens medrosos, porque eles estavam com medo, e se sentindo fracos. Ele falou, se Deus falou, eu vou. Se você for, ela falou, vamos. Eu vou, porque Deus vai nos dar a vitória. Só que a honra não vai vir pra você, vai vir pela mão de uma mulher. Então, se Deus falou com você, seja você a primeira a pôr o pé. Vai e faz, acredita naquilo que você tem como habilidade. Aquilo que você faz de melhor. Chegou na tua mão a oportunidade, vai e faz, acredita. E isso Deus vai fazer assim, ó. Ele vai te soprar, ele vai soprar o teu nome. Ele vai soprar o teu nome. Acredita nisso. Só que você tem que confiar, né? Se você não confiar, não tem como. Você vai ver que depois que ela teve a coragem diante de uma oportunidade, ela foi estratégica. Deus, ele vai te dar estratégia depois que você tiver coragem, que você tiver atitude. Porque não adianta você falar, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Você nem decidiu ainda. Você nem teve nenhuma atitude ainda, você quer que Deus te dê estratégia como? Ai, aleluia, Anne, ai, aleluia. Ah, mas como que eu vou fazer? Como que vai acontecer? Oi? Você nem foi ainda. Você nem decidiu ainda. Primeiro, a oportunidade chega. Segundo, qual que é a tua decisão? Terceiro, qual que são as suas atitudes? A estratégia vai vir conforme a sua atitude, conforme o seu comportamento, conforme a sua decisão. O que aconteceu com Jael? Jael, ele pediu água. Ela falou, bom, ele pediu água, eu vou dar leite, porque esse homem vai ser, ele vai relaxar agora. Deixa eu pegar um leitinho. Ó, meu senhor, leitinho pra você. Toma aqui. Tinha coberto ele, ela foi lá, cobriu ele de novo. Então ela teve estratégia. Ela deu para ele leite. E leite, como eu disse, dentro do nosso emocional, dentro daquilo que a gente tem na nossa mente, é um estado de relaxamento. E como ele já estava cansado, esbaforido, ele falou, vou ficar aqui, porque ele se sentiu seguro ali. Ela cobriu ele e falou, pode deixar, fica tranquilo. Você percebe que a estratégia Deus vai te dando conforme você vai passando. Não fique presa, sabe, no si. E se não acontecer? E se eu não tiver o recurso, se eu não tiver a ideia? Se Deus falou com você, você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Você vai se aperfeiçoando. Gente, presta atenção. O Senhor, ele fala que a vida do crente, ela não é um morango. Ela não é um morango. Ela não é um morango, mas é uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, de conhecer e prosseguir conhecendo. Eita glória! Você compreende? Então, essa é a nossa vida. A vida do crente é uma vida de ser mais do que vencedor. O Senhor fala que o final, o princípio já revela o final. Essa é a história de Deus para nós. Então vai, acredita no que eu já te falei, porque Deus, quando ele fala conosco, ele já está te revelando o final. Então você precisa entender que o princípio já revela todo o final. Continua, acredita naquilo que você tem de melhor, na habilidade. Para de se comparar com os outros. Se você ficar se comparando com os outros, você não vai completar ninguém, nem a si mesmo. Então tira o si. Se não acontecer, se ninguém acreditar, tira o si. Tira o si. O si, ele te paralisa.
O se ele te trava. Jael, ela poderia ter pensado, se esse homem acordar aqui agora, o que que eu faço? A palavra fala que ela foi silenciosamente, ó. Vamos chegar aqui. Cadê? Jael, a esposa de Heber, versículo 21, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com uma estaca que ficou presa no chão. Foi assim que Cícera morreu. Se ela tivesse colocado o si, ela não tinha tido coragem para derrubar esse homem. Ela não tinha tido coragem, mas antes ela foi estratégica. E ela fez aquilo que ela sabia fazer de melhor. Colocar a estaca no chão. Com tanta força. Essa mulher, ela tinha tanta força, tanta habilidade naquilo, que na primeira... vamos ser sinceros. Se ela tivesse dado aqui nele, tá fraquinho, ele ia acordar, ele ia pra cima dela. Mas ela foi com convicção na habilidade que ela carregava. Ela foi com convicção que aquilo que ela fazia de melhor. Não importa se você tem concorrentes. Aí eu tô falando com uma questão de... com uma questão profissional, tá bom? Ah, mas eu tenho concorrentes. Ah, tem pessoa que faz assim. Ah, tem pessoa que faz assado. Confia naquilo que você sabe fazer de melhor e faz. Põe pra fazer, põe pra realizar. Se dedica, vai estudar, faça o melhor. Eu quero ser o melhor no que eu faço, mas não melhor que os outros. Eu quero ser melhor todos os dias. Eu quero fazer o melhor que eu sei fazer. Se Jael tivesse parado, se eu não conseguir, ela ia parar. Ela não ia realizar. Só que foi de primeira. Ela bateu com tanta força e com tanta convicção que atravessou o chão. Ele ficou preso ao chão. A palavra fala aqui pra gente caminhar pro final. Olha só. Quando Baraque passou por lá à procura de Cícera, quem era Baraque? Aquele que ouviu de Débora. Eu vou com você, mas não vai ser pela tua mão, vai ser pela mão de uma mulher. Débora não buscou só para ela a honra. Ela entendia que a vitória ela é coletiva. Olha o que ele fala, ó. Quando Baraque passou por lá à procura de Cícera, Jael saiu ao encontro dele e disse: venha, venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, no dia da decisão, no dia da atitude, no dia do posicionamento de Jael. Olha, gente, eu até me arrepio aqui. No dia do posicionamento de Jael, o povo, todo o povo se viu, todo o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim. Deixa eu te falar, a sua vitória, ela não é sua. Ela não é para você esfregar na cara das, como diz aí o povo, para esfregar na cara das inimigas. Não, você não tem inimigas. Você não tem concorrentes mulheres. A sua vitória não é para você ficar sendo melhor que os outros. A sua vitória, no dia que ela aparece, ela é a vitória de Deus contra o inimigo, contra a escassez, contra a mentira. Entende? A sua vitória é a vitória de Deus. Então, quando você, no dia que você assumiu, você fala: meu, hoje eu fiz o melhor que eu podia, hoje eu alcancei o resultado. Hoje tem que ser melhor do que foi ontem. Amanhã vai ser melhor do que foi hoje e assim sucessivamente. Só que a sua vitória, a sua conquista, quando você fala: gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo, é a vitória de Deus. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim. Todos os dias quando você vence, todos os dias quando você decide ser leal ao seu Deus, porque Jael, ela tinha o Deus de Israel como Deus dela. Embora o marido dela ficava em cima do muro, não tinha problema nem com Israel e nem com os cananeus, e nem, né, ali com o povo cananeu, nem com os israelitas, ela falou: não, eu tenho um lado, não dá pra você ficar em cima do muro. O em cima do muro já é do diabo, viu, gente? Só pra te pontualizar ali. Jael, ela disse: meu marido, ele pode ter alianças ou ter aquela coisa, não, eu fico do lado que me favorecer. Eu não, eu tenho um lado. Ela colocou em risco a própria família dela, porque foi dentro da casa dela que o comandante morreu. Você imagina, eu fiquei imaginando a cara do marido quando ele chegou: mulher do céu, tu és doida? E agora o que vai ser de nós? Agora nós vamos confiar no nosso Deus. Agora você vai confiar no Deus a quem eu sirvo. O marido dela deve ter chegado e falar: santo Deus, essa mulher é doida. Naquele momento ele clamou por Deus. Essa mulher não existe. Ô mulher louca.
louca por Jesus. Olha aqui o versículo 23. Naquele dia o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Verso 24 para a gente encerrar. Dali em diante, daquele momento em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais. Deixa eu te falar, sabe o que vai te dar força? Naquilo que você tem habilidade, na oportunidade que Deus está te dando? A vitória diária, a conquista diária, a decisão diária. Ele fala aqui, olha, cada dia, depois daquele dia, dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que os eliminaram por completo. Entende? Então é diário, gente. A gente não quer sair de um lugar de conforto, muitas vezes. Sabe o que a gente quer? Eu quero ficar aqui. Tá tudo tão bom aqui, vou continuar vivendo desse jeito que eu tô vivendo, que tá tão bom, ninguém tá me vendo. Deixa eu te falar, quem não incomoda o inimigo, quem não está crescendo para a glória de Deus, tem alguma coisa errada aí. Deixa eu te falar, use as ferramentas que você tem. Pronto, trabalha com o que você tem, mas eu não tenho nada. Tem sim, você tem. Olha direitinho o que você tem. Dentro de você tem habilidade, você tem qualificações, você tem um Deus poderoso. Ah, mas aqui do lado de fora, o que eu tenho? Você já vai procurar nessas coisas, você já vai ter. Dentro daquilo que você sabe fazer de melhor, você já tem alguma coisa. Começa com o que você tem. Use as ferramentas que você tem. Use as habilidades que você tem. Para de ficar se comparando que fulano tem mais, fulano tem menos, é isso, aquilo. Não, chega. Acabou. Pra gente que é filha de Deus, mulheres de Deus, no tempo do fim, não há comparação. A gente precisa entender de uma vez por todas que a gente não está competindo com ninguém. Eu estou competindo comigo mesma. Eu quero ser hoje uma Débora melhor do que eu fui ontem. A minha competição é contra mim mesma. Eu luto todos os dias para mim não voltar atrás do que eu já fui um dia. Eu não quero mais ser aquela mulher. Eu quero caminhar para frente. Eu não tenho competições com outras pessoas. Eu completo outras pessoas e reconheço que as outras pessoas me completam. No propósito de Deus, a gente se completa. E se a pessoa não está completando, deixa ir embora. Vai com Deus. Beijo, tchau. Segue. Livre, leve e solta, porque eu tô na direção do Senhor. Deus une e Deus separa pessoas, gente. A gente às vezes quer ficar carregando e sofrendo por uma traição, por uma decepção. Ai, porque uma deslealdade. Ó, perdoa e deixa aí. Tem gente que não cabe pro propósito. Tem gente que não cabe, entende? Não fica carregando ranço, mulheres. Não fica carregando ranço ou querendo a glória pra você. Você faz parte da história e tá tudo bem. Você não precisa ser a protagonista sempre. E se você for ver, na parte da jornada, Débora foi protagonista. Numa outra parte da mesma história, olha isso. Você vê como que Deus é coletivo. Numa parte da história, Débora protagonizou a juíza. Na outra parte, Jael protagonizou. E assim é a história nossa. E tá tudo bem, sabe qual é o objetivo? Coletivo. O que você precisa ter as motivações certas. As motivações certas. Você não pode querer aproveitar uma oportunidade para se sobressair as pessoas. Não queira ser melhor que ninguém. Queira ser melhor que você mesma todos os dias. Seja a tua melhor versão hoje. Seja o seu melhor hoje. Eu quero ser melhor hoje. Eu tô na minha melhor versão. Tô no meu melhor momento. Eu não me comparo com ninguém. Não preciso disso. Você é única e exclusiva. Única e exclusiva. Não, a singularidade sua é única. Para com isso. Você precisa tomar cuidado com o coração. Quando a gente fala de motivação, a gente está falando do que está no nosso coração. E isso é muito importante. Entende? Então, se as tuas motivações forem erradas, aí é um problema. Que é o que o autor colocou ali, que a gente não poderia, né? Que ele fala aqui, olha, que Jael matou Cícera como um assassino mataria sua vítima. Não como uma campeã do Senhor, destruiria os inimigos. É bom ter zelo de Deus, mas não é possível elogiar os meios usados por Débora. Eu elogio todos. Porque ela foi muito estratégica, ela foi muito certeira. E ela tinha a motivação certa, libertar Israel. Se a tua motivação é ser melhor, é crescer, ser a resposta de uma profecia, ser a resposta de uma oração, tá tudo certo. Jael, se ela não tivesse se posicionado na habilidade dela, ela jamais seria a resposta da profecia de Débora.
ela jamais seria a resposta de um povo, porque provavelmente tinha um povo que orava. Por mais que a maioria fosse uma maioria desobediente, mas tinha ali entre eles aqueles que iam buscar conselho de uma mulher que era mulher de Deus. Então tinha um povo ali também que obedecia a Deus, porque a Bíblia fala que um povo subia até Débora para pedir o conselho da profetisa sacerdotisa. Então tinha um povo que orava também. Então Jael, ela foi a resposta de oração de um povo. Pequeno ou grande, mas ela foi a resposta de um povo. Jael, ela foi resposta da profecia. Eu profetizo que vai ser pela mão de uma mulher. Não sei que mulher vai ser, mas vai ser. A gente vive tanto isso, amadas. A gente vive muito isso. Então eu quero te dizer, aproveite as oportunidades. Como eu vou saber que é oportunidade? Porque você tem habilidades. Tá envolvido naquilo que você ama fazer, naquilo que você sabe fazer de melhor? Pronto, abraça e segue. Porque o Senhor, Ele é contigo. Quando a Bíblia chama Jesus de Emanuel, ele está classificando ele como uma pessoa. É essa pessoa que está com você todos os dias. O que significa Emanuel? Deus conosco. Você nunca vai estar sozinho. Nunca. Aproveita a oportunidade. As suas motivações, elas têm que ser para que você seja uma pessoa sempre melhor, para que outras pessoas sejam favorecidas e não só você. Porque quando as suas motivações é egoísta, tá pensando só em você, ou tá pensando em vingança, eu vou fazer isso só pra me vingar, então tá errado. Desculpa, Deus não está nesse negócio. Eu já te falo. Quando as suas motivações é por vingança, ou egoísta, olhando só pro seu próprio umbigo, só você vai se favorecer, Deus não está nesse negócio. Agora, quando é pensando no coletivo, é quando você está pensando em ser melhor todos os dias, mostrar suas habilidades, servir outras pessoas com seus dons e com seus talentos, sabe? É você crescer e entregar a glória para Deus, como diz aqui, olha, o povo de Israel se viu, o povo de Israel, melhor dizendo, viu Deus derrotar Jabi. Então a vitória, a minha vitória, ela não é minha, ela é de Deus. E aí você vai entender que você vive. Quer você coma, quer você beba, tudo que você faz é para a glória de Deus. Você já parou para pensar que só o fato de você comer, você glorifica a Deus? Então, amada, de verdade, pensa nisso e vai pôr em prática. Realiza. O ano tá acabando? Tá, mas esse é o momento ideal, porque se o Senhor tá falando com você agora, é agora. Não fique esperando o ano começar, não. Não fique esperando uma próxima semana, não fique esperando um próximo momento, é agora. Seja rápido em obedecer aquilo que Deus te disse. Deus falou, vai rápido, faz agora, não fique esperando. Porque a motivação passa, né? É como se Deus tivesse falado, aí o inimigo vai usar algumas coisas para te trazer aqui, ó, algumas vozes para te confundir. Então Deus falou com você, vai para ação. Deus falou com você, vai para decisão, vai para ação, vai para prática. Bora. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar. Abba, obrigada. Obrigada por essa palavra, obrigado por registrar na história Jael. Obrigada, como nós aprendemos com Jael. Mulher que era uma esposa. E alguém que montava tendas com muita habilidade. Alguém que sabia fazer isso com muito primor. Ah, Senhor, obrigada. Obrigado por nos revelar que os nossos inimigos serão derrotados por aquilo que nós temos de mais habilidade no fazer. Papai, obrigado, porque o Senhor revela o nosso propósito nos nossos dons, nos nossos talentos. O Senhor revela como o Senhor quer agir por meio de nós, naquilo que nós sabemos fazer de melhor. O Senhor revela que o Senhor nos usa e nos usará dentro das nossas habilidades, dentro daquilo que nós sabemos fazer de melhor, dentro daquilo que nós temos como dons, como talentos que o Senhor nos deu, o Senhor colocou dentro de nós. Nós assumimos esse lugar. Nós assumimos. Abba, querido, dá-nos discernimento, abre a nossa visão para compreender, para enxergar com clareza uma oportunidade. Mesmo diante de um cenário que é difícil, mesmo quando nós estamos em meio a duas pessoas, a duas situações que nos causam muitas vezes insegurança ou medo. Mas que a gente sempre venha escolher por aquilo que é uma convicção, por aquilo que é lealdade a Deus e ao nosso povo, nossa casa, nossa família.
É o que nós te pedimos. Abba, querido, nos ensina a ser mulheres, pessoas que somos convictas, que somos alicerçadas, consolidadas nos valores, nos princípios eternos do Senhor. Pai, nos ajuda a sermos as primeiras, a valorizar os teus princípios. Nos ensina, nos mostra, Pai, de que maneira nós não quebramos os teus princípios e nos mantemos na jornada, numa direção motivada, focada naquilo que é o propósito do Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, nos enche de coragem, de ousadia, assim como Jael teve uma convicção. Abba, nós queremos te pedir, enche-nos de confiança naquilo que nós já sabemos fazer, assim como Jael teve. Ela confiou naquilo que ela sabia fazer de melhor e aniquilou, ela destruiu o inimigo de todo o seu povo, de toda uma nação. Pai, nos ajuda a agir com coragem e habilidade naquilo que nós sabemos fazer de melhor, para salvar a nossa casa, salvar a nossa família, salvar os nossos filhos, salvar os nossos irmãos na fé, salvar os perdidos, os aflitos, os oprimidos. Senhor, foi para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor colocou o teu Espírito em nós, para pôr em liberdade todos os que estiverem cativos, algemados, escravizados. Ah, Senhor, me enche, eu me encho desse Espírito. Eu reconheço que nas coisas simples, papai, nós te glorificamos, assim como o Senhor me disse agora. Quer você coma, filha, quer você beba, faça tudo para minha glória. Obrigada, papai, obrigada. Porque a nossa maneira de viver tem que ser um estilo de vida que te louve, que te adore. Obrigada por nos trazer tamanha revelação com a história de Jael. Nós modelamos Jael hoje. Nós tomamos uma decisão hoje, agora. Nós não vamos esperar mais. Eu não vou esperar mais. Não. Eu vou para ação. Obrigada por mostrar que as oportunidades elas chegam sempre, mas nem sempre com clareza. E o que vale de verdade é aquilo que nós entendemos, o discernimento que nós temos, somado às habilidades das nossas mãos. Obrigado por revelar todos esses segredos ao nosso coração. Graças te damos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Agora, nesse exato momento e para sempre, seja sobre cada um de vocês, seja sobre todos nós. Amém?